Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é: tragédia é castigo divino? Quero ler com vocês um trecho das Escrituras que está em Lucas, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Essa é uma passagem que aconteceu na história de Israel, em que um grupo de galileus estava protestando e a torre onde eles estavam desabou e todos foram mortos, todos morreram. E o povo de então começou a dizer que era castigo divino, que houve uma tragédia, a torre caiu e os que estavam nela, todos eles pereceram e, portanto, era castigo divino. E Jesus, então, dá a sua opinião sobre o acidente. Sim, porque foi um acidente. A torre caiu, a torre desabou, e 18 pessoas estavam nela e os 18 que nela estavam morreram. E aí a pergunta era um castigo divino? Aqueles 18 eram mais pecadores ou mais culpados, ou tinham mais pecados, ou eram hereges, ou eram, sei lá, politeístas, pagãos, eram mais culpados do que os demais? Essa era a pergunta que havia. Na verdade, não era uma pergunta, era uma afirmação. A maioria das pessoas estavam dizendo que a torre caiu porque eles estavam sob o juízo de Deus, então que aquela tragédia era um castigo divino. E claro, esse assunto chegou até Jesus e a questão toda que lhe foi apresentada está certo dizer que aquela tragédia aconteceu com aquelas 18 pessoas, com a queda da torre e a consequente morte de todos eles? É certo dizer que eles foram castigados, ou seja, que foi juízo divino, que é castigo divino, que aquela tragédia era um castigo divino ou foi um castigo divino? E a resposta de Jesus foi: não, não eram. Eu vou-lo afirmo, não eram. E ele, inclusive, faz o enunciado da questão, e o enunciado era: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? E aí a resposta de Jesus: não eram, eu vou-lo afirmo. Ou seja, não tem nada a ver com castigo divino, é uma tragédia. É uma tragédia. Tragédias acontecem. Claro que há tragédias que são provocadas. Por exemplo, tragédias ambientais. Tragédias ambientais são provocadas pela displicência humana, são provocadas pela incapacidade de gerenciar os biomas, são provocadas pela ganância que despreza as leis ambientais e por aí vai. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos assistindo essa tragédia angustiante no Rio Grande do Sul. Muitos municípios afetados, muita gente morta, muita gente desabrigada, muita coisa por reconstruir e muita coisa que não terá mais como ser reconstruída. Ou seja, haverá espaços que simplesmente deixarão de existir. E não são poucos os que estão a espalhar por aí
que a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul é fruto de castigo divino e que Deus está castigando o Rio Grande do Sul por causa da sua religião, ou da religião que está bastante presente no Rio Grande do Sul, ou que está presente de forma notável no Rio Grande do Sul. Ou seja, portanto, segundo essas pessoas, não é uma tragédia, é um castigo divino. Pois é, qual é a resposta para essa questão? É verdade? É isso mesmo? Pois a resposta é dada por Jesus. Não, não é. Não é. E ele afirma, e ele reitera: eu vou-lo afirmo. Não, não tem nada a ver com a culpa de ninguém, do ponto de vista de que Deus esteja punindo quem quer que seja, por quaisquer erros que sejam, eh, e principalmente por causa de questões religiosas, Deus está punindo quem quer que seja por causa disso, inclusive de modo indiscriminado, porque está pegando gente que tem a tal religião e gente que não tem. E essa é a colocação que tem sido feita. Pois a resposta de Jesus a essa colocação é: não, não, não tem nada a ver com culpa, não tem nada a ver com religião certa ou religião errada, não tem nada a ver com desvio doutrinário ou desvio de adoração. Não, não tem nada a ver. É uma tragédia. É uma tragédia. Não é um castigo divino. Agora, claro, claro, é uma tragédia fruto da displicência humana. Aí sim, aí sim, da liberação inconsequente das leis ambientais, do fato que as leis ambientais no Rio Grande do Sul foram desrespeitadas e áreas que não deveriam ter sido invadidas ou utilizadas foram, áreas que deveriam ter sido preservadas não foram, e por aí encaminha-se uma tragédia. E a tragédia, lamentavelmente, veio mesmo. E não foi falta de aviso, não foi falta de aviso. Inclusive, eu mesmo vi um post falando de um professor que já há algum tempo havia anunciado tal tragédia, porque uma série de áreas preservadas a partir da consciência do meio ambiente haviam sido absolutamente entregues à ganância, entregues à ganância do agronegócio, entregues à ganância dos especuladores, e entregue à ganância daqueles que querem ganhar dinheiro às custas da criação, às custas dos biomas, às custas da sustentabilidade. Resultado, essa tragédia. Essa tragédia, porque uma série de licenças ambientais foram concedidas onde não poderiam ter sido concedidas. Então, o governo do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de várias das cidades que foram atingidas, precisam explicar o que foi que aconteceu. Precisam explicar por que é que essas licenças foram concedidas, por que que pessoas adentraram em território que era ambientalmente proibitivo. Por quê? Porque áreas proibidas pelo sistema de sustentabilidade da lei, né, simplesmente foi invadida. Por quê? Em detrimento, obviamente, da sustentabilidade do ecossistema, do equilíbrio ecológico. Resultado: tragédia, tragédia. E sim, os governos do Rio Grande do Sul, seja estadual, sejam municipais, precisam responder a essa questão. Como é que eles liberaram áreas que estavam proibidas de serem utilizadas por conta das questões ambientais, proibidas de serem exploradas por conta das questões ambientais? Ah, isso sim. Isso é uma tragédia e é uma tragédia
cuja culpa é o desrespeito à lei, portanto, o desrespeito ao equilíbrio ecológico, portanto, um desrespeito à criação, portanto, um desrespeito à vida, um desrespeito ao planeta. Aí sim, esses são os responsáveis pela tragédia. Esses precisam ser, de fato, culpabilizados, precisam responder diante dos tribunais. Precisam ser responsabilizados por esse crime ambiental que gerou prejuízos incalculáveis e mortes de seres humanos. Prejuízos incalculáveis e mortes de seres humanos. Mortes que, como você sabe, são irreparáveis, perdas irreparáveis. É disso que nós precisamos tomar conta. É isso que nós precisamos levar em conta. É isso que nós precisamos cobrar, e precisamos cobrar mesmo. É verdade que o governo federal agiu prontamente, está agindo, e arranjou verbas de tudo quanto é canto, e aplicou essas verbas e está aplicando essas verbas não só no salvação, no salvamento, mas na reconstrução do Rio Grande do Sul. É verdade que o governo federal está agindo com presteza. Inclusive, criou um ministério extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, porque é isso mesmo. É um estado inteiro, ou quase todo um estado, que precisa ser reconstruído. E essa tragédia, que aliás é uma tragédia anunciada, porque, como eu disse, eu vi o post do professor que avisou todo mundo que a tragédia era iminente, que ia chegar rápido, e chegou mesmo. Pois é, e isso sim é uma tragédia que precisa ser investigada. E aí descobrir quem são os culpados, quem são os responsáveis pela liberação de licenças que não poderiam ter sido liberadas sob hipótese alguma. E olha o custo da liberação dessas permissões, dessas licenças. Isso tem de ser cobrado mesmo. Agora, isso é um castigo divino? Não, não. Geralmente, quem inventa essa história de castigo divino inventa justamente para evitar que os verdadeiros responsáveis sejam levados às barras dos tribunais. Essa é a grande verdade. Esse é o problema. Então, não, Deus não põe a mão nisso aí. Deus não está castigando ninguém. Agora, Deus está cumprindo o que disse para Noé. E o que foi que ele disse para Noé? Que manteria a relação de causa e efeito. E que, portanto, todo efeito, toda ação, todo ato geraria um efeito, geraria uma reação por parte da criação, por parte da natureza. E disso sim nós temos de tomar conta, e isso sim nós precisamos cobrar, e é aí que reside a culpa pela tragédia. Essa conversa de castigo de Deus é conversa de opressor, para enganar os oprimidos e proteger os opressores. Nós não podemos permitir isso. E por quê? Porque há um sem número de pessoas dizendo que a tragédia no Rio Grande do Sul é por motivos religiosos e é uma punição divina e é um castigo divino porque os gaúchos privilegiaram uma religião que Deus não gosta. Pois é, nós lemos um texto das Escrituras Sagradas, onde Jesus, diante do quadro, guardadas as devidas proporções semelhante, onde 18 pessoas morreram numa tragédia, a queda de uma torre, a Torre de Siloé, e todas as pessoas passaram a dizer que eles morreram porque eles eram mais culpados do que outros em Jerusalém. E aí Jesus, também sabedor dessa notícia,
da sua posição, e a posição dele é de jeito nenhum. Eles não estavam sob castigo nenhum. Eles, se eles foram culpados de alguma coisa, disse Jesus, são tão culpados como qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então, não tem nada a ver. É uma tragédia, aconteceu. Uma tragédia que vitimou 18 pessoas naquela época. A mesma coisa temos no Rio Grande do Sul, é uma tragédia climática. Agora, é castigo divino? Não, é castigo humano, isso sim, porque governo de estado, governo de município, liberaram licenças ambientais que não deveriam ter sido liberadas, e isso causou um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio na sustentabilidade, e pronto, desandou numa tragédia sem paralelos lá no Rio Grande do Sul, com quem atingindo gaúchos de vários lugares do Rio Grande do Sul, muitas mortes, muitas perdas, bairros inteiros desaparecendo, municípios inteiros sendo naufragados, e nos solidarizamos com os gaúchos nesse momento de sofrimento, de angústia, e isso não tem nada a ver com castigo divino. Isso é, de fato, um castigo humano. Governadores e prefeitos que liberaram licenças ambientais para gananciosos, exploradores do agronegócio e de tantos outros negócios para enriquecerem-se às custas do ecossistema, do equilíbrio ecológico, da sustentabilidade. E agora eu quero convidar o William para conversarmos um pouco mais sobre isso. E aí, William, a tragédia no Rio Grande do Sul é castigo divino? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, antes de mais nada, a gente precisa afirmar claramente que aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia. É um evento climático extremo que traz sofrimentos, perdas e dor para muitas famílias. Então, como discípulos de Jesus, crentes em Jesus, nossa primeira resposta deve ser de compaixão, de solidariedade e apoio a todos aqueles que estão afetados por essa tragédia. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia, é um evento climático extremo. E um evento climático extremo não é castigo de Deus, não é. É consequência da falta de cuidado com a criação de Deus. Então, se existe algum culpado, se existe alguém que infligiu essa tragédia ao povo gaúcho, não foi Deus, e sim os próprios seres humanos, pela maneira como conduzem o cuidado ou a falta de cuidado com a criação. Nós que somos cristãos e dizemos que somos, por exemplo, o povo da Bíblia, a gente precisa olhar para ela, que é logo a gente vai perceber que logo nas primeiras páginas dela nós vamos encontrar a ordenança divina clara de que nós somos responsáveis pelo cuidado e serviço à criação de Deus. Gênesis 2,15 deixa claro isso. Então, a nossa primeira missão foi cuidar desse planeta. E essa missão nunca foi revogada. Nunca foi revogada. Pelo contrário, foi acrescida a ela o anúncio das boas novas, né, que é o ser testemunha de Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. A verdade é que esses eventos climáticos extremos que vemos hoje são consequências da falta de cuidado com a criação de Deus. Se você vai ao médico por dores e o médico pede os exames e diz para você, olha, você aqui está propenso a ter, por exemplo, pedra nos rins. Você evite refrigerante, beba mais água.
Cuide bem dos seus rins. E você não faz, deixa de beber água, se entope de refrigerante e você volta ao mesmo médico cheio de dores, cheio de pedra nos rins, a culpa é do médico? De quem é a culpa? Nós poluímos, nós desmatamos, exploramos irresponsavelmente o planeta. Tudo isso nós fizemos. O que a gente fosse foi degradação do meio ambiente, o aquecimento global. Nós simplesmente estamos intensificando esses eventos climáticos extremos. Então, como seguidores de Jesus, temos essa missão, a missão de Deus de redimir toda a criação. Cuidar da criação de Deus e proclamar a redenção de todas as coisas. Nós somos bons, devemos ser bons mordomos, né? Bons mordomos. Precisamos servir a criação. Você ouviu falar, William, que o governo estadual do Rio Grande do Sul, assim como governos municipais, liberaram licenças ambientais que não deveriam ter liberado sob hipótese alguma, e que é bem possível que essa tragédia seja resultado destas liberações. Você acompanhou isso? Sim, Ari. E além disso, além de todas essas ações contra o meio ambiente impetrado por prefeituras e governo do estado do Rio Grande do Sul, além disso, algumas situações, algumas coisas que poderiam ajudar a diminuir a essa tragédia não foram feitas, como, por exemplo, a manutenção do chamado arroio dilúvio. Não estava. Há mais condições de 19 das 23 bombas que ajudariam a conter o dilúvio. Elas estavam quebradas. Então, não é simplesmente a tragédia relacionada a eventos climáticos, mas também a incompetência dos governantes locais, que não só Então, nós atacaram o meio estamos. ambiente, como Então, também não fizeram a manutenção devida. o problema então não é um castigo divino, é um castigo humano, né? Exatamente, exatamente. Então, se alguém infligiu toda essa tragédia ao Rio Grande do Sul, não foi Deus, e sim seres humanos. Então, essa conversa de que Deus pudesse estar castigando o fato de que há no Rio Grande do Sul uma religião que, segundo estes, que vaticinam esse castigo, segundo eles, Deus não gosta dessa religião e por isso Deus está castigando o Rio Grande do Sul. Então, isso tudo não faz o menor sentido. Menor sentido. Aliás, Ari, se fosse assim, que história é essa? Deus castiga uma determinada religião, mas todas as outras religiões são afetadas? Pessoas que têm crenças, né, variadas são atingidas? Tem alguma coisa aí que não está batendo corretamente. E o texto que você trouxe, Ari, é bem claro nisso. Bem claro. Excelente escolha desse texto de Lucas que você trouxe, e Jesus deixou bem claro isso. Ele foi avisado, Jesus, você está indo para lá, seus conterrâneos lá, os galileus, foram lá e o Roma chegou, matou todo mundo. E você já entendeu, né? Se o cara está sacrificando, morre, alguma coisa ele fez, algum pecado. Aí Jesus chega e diz, rapaz, se Deus se relacionar conosco a partir dos nossos pretensos méritos e não pela graça, todo mundo está perdido. Aquilo lá que saiu no jornal Jerusalém, aquilo que saiu no Jerusalém lá daquela torre que caiu e matou aquela turma toda, vocês estão dizendo que eles são pecadores? Mas todo mundo é pecador. Se Deus se relacionar conosco a partir dessa questão de mérito, todo mundo vai dançar, não vai sobrar um. Exatamente, exatamente. Agora, William, e a questão ambiental? Será que dessa vez a gente vai prestar atenção na questão da sustentabilidade
e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul está acontecendo também em outros lugares do mundo, e essas tragédias se comunicam. Será que dessa vez a humanidade vai acordar? Ari, eu estou cético com relação a isso. Essa é a quarta tragédia, claro que proporções muito maiores no Sul, mas estou cético. Por exemplo, nós já vemos aí ah, deputados da extrema-direita dizendo que o problema são as árvores. Então, Ari, é complicado. Tem certeza que é Deus que está infligindo? Quando você tem um deputado de uma linha, né, da extrema-direita dizendo que o problema, não, já descobrimos o problema. Vamos acabar, vamos retirar todas as árvores que aí resolve o problema. Ari, Isso já é uma agressão à natureza, é uma agressão à inteligência, é uma agressão ao bom senso, é uma agressão ao próprio Deus, né? eles continuam ali, eles continuam, não há perdão, eles não se arrependem. Não há arrependimento, melhor dizendo, não há arrependimento para essa turma. Eles já vão arrumar outra desculpa para continuar desmatando, para continuar atacando o meio ambiente. É assustador isso. Nós, enquanto sociedade, precisamos realmente, principalmente nós cristãos, precisamos nos levantar e nos posicionar com relação a isso, urgentemente. Bom, então, o que nós estamos assistindo é, como você disse, é uma tragédia, um extremo, um evento climático extremo, fruto da inconsequência humana, da ganância do Exato. agronegócio, da irresponsabilidade dos governantes do Rio Grande do Sul e da incompetência. É muita coisa junta. E é muita coisa humana juntas. E isso, como disse o William, a gente só resolve se levantando em protesto e denunciando e levando às raias da justiça, dos tribunais, os verdadeiros responsáveis por essa tragédia. E isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é comigo e com você daqui para frente.